Bem, apesar de relativamente novo no contexto empresarial, o tema motivação, ele tem muitas publicações que a gente encontra no mercado falando sobre esse assunto. Algumas são publicações bastante sérias, que são baseadas em pesquisa científica, outras, no entanto, são baseadas em pressupostos equivocados, que muitas vezes retratam a motivação como se fosse um sistema de manipulação das pessoas, muito mais uma manipulação do que como uma força intrínseca realmente poderosa, capaz de fazer as pessoas moverem obstáculos. Portanto, eu quero começar falando sobre o que é motivação e principalmente sobre o que não é motivação. Para isso, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu estava voltando do trabalho, final de expediente, um daqueles dias duros de trabalho, sabem como é que é, né? O dia tinha sido bastante estressante, muita coisa para fazer, nem almoçar eu tinha tido tempo, né? Então eu estava muito cansado, com fome, e eu estava voltando para casa, parei na padaria perto da minha casa para comprar alguma coisa para comer, porque para ajudar a minha família estava viajando naquele dia. E foi ali que eu encontrei o Edu, um antigo amigo meu do tempo da faculdade. Depois de conversarmos um pouco e falarmos sobre os velhos tempos, ele me fez uma pergunta: Jorge, você já jantou? Aí eu disse: não jantei, aliás, hoje eu nem almocei. Aí ele disse: pô, cara, então você vai comigo lá no Bar do Limão. É um pequeno restaurante que fica perto da minha casa, mas olha, os caras fazem uma picanha incrível. Eu não estava disposto a aceitar o convite porque eu estava bastante cansado e o pior de tudo, eu ainda tinha um relatório para terminar, né? Mas o camarada começou a falar de uma tal maneira, ele foi fazendo uma descrição incrível do lugar. Olha, as carnes são maravilhosas, os acompanhamentos são fantásticos, a cerveja é geladíssima. E eu fui ficando com água na boca e no final das contas eu não resisti. Eu falei: quer saber de uma coisa? Amanhã de manhã eu dou um jeitinho de terminar esse relatório, hoje eu trabalhei pra caramba, eu mereço um descanso. E lá fui eu com o Edu comer a picanha. E confesso a vocês que realmente estava fantástico, né? Uma picanha maravilhosa. Bem, como vocês perceberam, naquele dia eu estava com um problema, eu estava com muita fome e o Edu me ofereceu alguma coisa, uma solução muito boa para o meu problema. Alguns de vocês podem estar dizendo assim: olha, você não queria aceitar o convite, mas ele, com bons argumentos, ele conseguiu te convencer, ele conseguiu te motivar. Será que é isso mesmo? Será que motivação é isso? Vamos continuar então contando a nossa história. Passado algumas semanas, a minha sogra me convidou para uma feijoada. Convidou a gente lá de casa para uma feijoada. Apesar de ser minha sogra, eu tenho que confessar a vocês que ela faz uma feijoada incrível, né? Realmente a feijoada dela é muito boa. E lá fomos nós. Confesso que naquele dia eu comi tudo que eu tinha direito e acho que o que eu não tinha direito também. Mas vocês sabem como é que é, né? Uma caipirinha antes, umas cervejinhas durante, foi aquela festa. O almoço lá na casa da minha sogra, ele costuma começar bem cedo, de tal forma que lá pelas 2h da tarde nós já estávamos de volta. Eu não vi a hora de chegar em casa porque eu queria pegar aquela caminha e dar uma descansada, né? Tinha comido muito. Bem, no caminho a minha esposa falou assim: dá uma paradinha na padaria porque eu preciso pegar alguns frios. E aí paramos na padaria. Adivinha quem eu encontro lá na padaria? Ele mesmo, o Edu. Aí, poxa, depois dos cumprimentos, ele falou: cara, que coincidência encontrar vocês aqui novamente. Você não acredita, eu estou indo lá no Bar do Limão, você não quer ir comigo lá para comer aquela picanha de novo? Bom, dessa vez ele nem insistiu muito. A cara de repulsa que eu devo ter feito na hora do convite, ele já percebeu que aquele não era um bom dia. Muito bem, por que eu contei essas duas histórias para vocês, né? Porque elas nos ajudam a explicar sobre a questão da motivação. Veja, a pergunta é: por que na primeira situação o meu amigo conseguiu me convencer ou conseguiu me motivar a ir comer a picanha e na segunda oportunidade não? Por que isso aconteceu? O que há de diferente entre as duas situações? Na verdade, tudo tem a ver com as necessidades internas. A fome é uma necessidade humana, é uma necessidade do nosso organismo. Quando a fome se manifesta, nós ficamos em busca de alguma coisa para saciá-la. Veja, ninguém coloca a fome dentro de você. Ela está lá. De tempos em tempos ela se manifesta. Mesmo que eu coma alguma coisa, basta esperar por algum tempo e ela volta a se manifestar na forma de uma necessidade fisiológica. Naquela primeira situação, quando o Edu me fez o convite, eu estava com essa necessidade não atendida. A fome estava se manifestando de forma muito intensa. Então eu resolvi aceitar o convite. Na segunda situação, não. A necessidade estava atendida, e muito bem atendida, diga-se de passagem, né, pela feijoada. Portanto, ele não conseguiu me convencer.
O que eu quero mostrar a vocês é que a motivação ela está relacionada com a necessidade. Quando é que eu estou motivado? Quando eu tenho motivos para agir. Se eu tenho uma necessidade não satisfeita, eu tenho motivos para agir. Ir em busca de algo que vai satisfazer aquela necessidade. Isso é motivação. Como ninguém coloca uma necessidade dentro de você, ninguém também coloca a motivação dentro de você. Onde é que eu estou querendo chegar? Motivação é uma coisa intrínseca às pessoas. Então essa ideia de que eu posso motivar outra é totalmente equivocada. Ninguém pode motivar ninguém. A motivação faz parte das nossas necessidades não atendidas. Achar que eu posso motivar alguém é um erro realmente muito grande, né? Nós não motivamos as pessoas. Mas a boa notícia que eu tenho é que nós não precisamos motivar as pessoas, porque todo mundo já tem as suas motivações internas. Basta que nós trabalhemos para não desmotivar as pessoas. Isso sim é importante.